Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Páginas da História. Personagens e acontecimentos relevantes para a Igreja de Cristo. No programa anterior falámos sobre o Imperador Constantino e terminámos com a seguinte pergunta: o que mudou para o cristianismo com a promulgação do Édito de Milão? Vamos agora responder esta pergunta. Por um lado, os templos cristãos foram restaurados e novamente abertos em toda a parte e outros foram construídos. Em muitos lugares, os templos pagãos foram dedicados ao culto cristão. O domingo foi proclamado como dia de descanso e adoração. As perseguições acabaram, a crucificação foi abolida, as lutas de gladiadores foram proibidas. As propriedades que tinham sido confiscadas aos cristãos foram devolvidas. Isentou-se o clero de tributação e das taxas dos serviços públicos obrigatórios. As igrejas eram mantidas pelo Estado e os seus ministros não pagavam impostos. Mas, por outro lado, o imperador achava-se no direito de interferir nos assuntos espirituais e teológicos segundo as suas conveniências. Por exemplo, foi ele que convocou o Concílio de Niceia, de grande importância para a definição dos dogmas. Iniciaram-se perseguições aos pagãos e houve assim muitas conversões falsas. Todos queriam ser membros da Igreja e quase todos eram aceites. Homens mundanos, ambiciosos e sem escrúpulos, todos desejavam postos na Igreja para obterem influência social e política. Os cultos de adoração aumentaram em esplendor, mas eram menos espirituais e menos sinceros do que no passado. Aos poucos, os costumes e as festas pagãs entraram na Igreja, embora com outros nomes. Por exemplo, a adoração a Vênus e a Diana foi substituída pela adoração à Virgem Maria. Surgiu o culto dos santos, as peregrinações aos locais onde nasceram e viveram, a veneração de relíquias. As imagens dos mártires, estátuas e pinturas começaram a aparecer nos templos como objeto de reverência. No ano 363, todos os governadores do Império professaram o cristianismo, independentemente de qualquer conversão genuína. O que podemos concluir? A Igreja tornou-se uma organização cada vez mais coesa, monolítica, centralizada no clero, e este surge como uma espécie de casta, distinto do resto dos crentes. No centro desta organização aparece a figura do Bispo de Roma, elevado à condição de líder supremo, o Papa. A estreita associação da Igreja com o Estado romano afastou-a cada vez mais da vivência e características da Igreja Apostólica, coisa que não tinha acontecido durante os períodos de perseguição. Acima de tudo, ser cristão deixou de significar uma conversão genuína a Cristo e uma transformação de vida. Acabou de escutar Páginas da História. Personagens e acontecimentos relevantes para a Igreja de Cristo. Uma produção da Rádio Evangélica Maranata.